ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta desdobrada, repetida, que começa com FM Ferrari. Violência verbal e violência física. Qual o limite e o que dói mais? Dan Stubar, querido Dan, corintiano, quinto Dan, já tive com você no teu programa, incrível, na CBN. Quero falar da defesa da violência como diálogo, a partir do tapa do Will. Queria fazer uma live contigo. Vamos fazer uma live. Estou aqui começando a nossa conversa. Eduardo Vilar, Cris, você poderia fazer um vídeo comentando a polêmica entre Chris Rock e Will Smith no Oscar e as discussões sobre masculinidade que estão rolando? Obrigado, sou um grande admirador. Mari Morgado, professor, após o evento do Oscar referente ao tapa na cara, poderia falar sobre a passagem ao ato na psicanálise? Eli Pereira Borba, pessoal, por favor, venham falar juntos sobre o episódio do Oscar. Humor e a situação do Will no Oscar. Mulheres, doenças, famílias, cuidado. Vale qualquer humor? E o revide? Pisou no meu pé, piso no seu. Vale revide? Né? Vale assim... Você me ofendeu, te ofendo? São perguntas assim, né, na mesma direção, nós estamos juntando. São uma pergunta muito delicada, porque acaba mexendo com esse complexo, né? Gênero, raça, classe, inclusive, né? Quer dizer, a indústria do cinema, a situação do Oscar, né? O espaço público, o espaço privado, a alopécia, né? A doença da Jade, né? Bom, para uma pergunta assim explosiva, uma pergunta que me lembra, aliás, a proposta do surrealismo, né? O André Breton dizia assim, o surrealismo é uma ética do dizer, né? E é uma ética em que você diz o que quer e escuta o que não quer, né? Então, acreditando que há uma afinidade, inclusive, entre o conceito de real no surrealismo e na psicanálise, tendo em conta que é um tema absolutamente freudiano, né? A gente tem aí o xiste e sua relação com o inconsciente, onde o Freud fala, o xiste é uma transposição da barra da censura, né? É uma situação em que a gente consegue dizer coisas que não poderia dizer em estado normal de pressão e temperatura, em estado normal do laço social, né? Portanto, é um risco, né? Você vai cruzar essa barra, isso vai ter um efeito de verdade simplesmente por cruzar essa barra, mas você pode simplesmente fazer isso para replicar preconceitos, reificar posições de classe, naturalizar diferenças que não são naturais, enfim, para fazer outra modalidade de ideologia, muitas vezes até defendendo, né, a violência e a opressão. Mas a pergunta é muito difícil. Olha, são raros os momentos em que esse canal reconhece que há limites para tudo. Há limites para o que a gente lê, há limites para o que a gente pode falar. E então eu vou ter que pedir, nesse caso, né, uma exceção, ajuda para os universitários. Ou seja, alguém que está investido pelo Olimpo, na sua condição sagrada, de conhecedor máximo do humor, das piadas sujas e limpas, da comédia, com vocês, Cláudio Tebas! Ai, parei tudo! Você fica lá, a gente Era pra ficar lá? Você fica lá, porque a gente ia fazer. Ai, caralho. Vocês estão com a porra aqui ligada, não? Ai, pra onde que eu olho aqui? Nossa, eu tô me sentindo muito importante aqui, gente. Olha, a gente percebe que o amigo te ama quando ele te coloca em rascadas. Olha, tô aqui pensando nessa questão toda. Essa é uma coisa muito essencial para quem trabalha com humor e quem trabalha com palhaçaria. Sobretudo,
o palhaço que trabalha em relação sempre com o outro, ele se depara com essas questões assim. Pode tudo? Como é que fica, né? Eu não tenho a menor vontade de ter o desejo de ter a resposta certa. E falou vontade, eu lembro de Will. Will, The Will. The Will. Você sabe que The Will quer dizer testamento também. Ah, é? É, a vontade, a última vontade. A vontade inteira, né? E me ocorre assim, o que você faz com a sua vontade, né? Uhum. Pode tudo. Então, tô com o amigo, a criancinha lá, tô com raiva, tô com vontade de bater no amigo, você bate. Tudo bem, mas como é que a gente educa pra gente expressar o que a gente sente de maneira mais saudável para si, pro outro, pro mundo, né? Pensando aqui do ponto de vista do humor, acho que me ocorre dizer assim, tem uma diferença para mim entre o que é crítica e o que é ofensa. Quero discutir sobre isso, porque para mim a crítica ela acaba expondo, na última instância, o próprio crítico. Você expõe a sua opinião sobre aquilo. A ofensa só acaba batendo no outro, muitas das vezes, por uma condição. Pelo que ele pelo que ele está sofrendo. Então a ofensa ela aproxima muito o humor da opressão. E acho que toda piada ela precisa ser considerada um gesto político. E aí o que o humorista faz com isso, seja o humorista profissional, seja o cara que está sentado na mesa do bar, como que ele se responsabiliza pelo que papel ele quer ter naquela mesa. Ele pode querer estar do lado do opressor, ou ele pode estar ao lado de quem é oprimido. E acho que o lugar do opressor é o lado da ofensa, é o lado da... pensando aqui em liberdade de expressão, liberdade de expressão, por favor, mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de opressão, ou liberdade de agressão. E é preciso ter essa consciência de que sempre que você usa o humor como uma espécie de ofensa em relação ao outro, você está se posicionando do lado daqueles que oprimem os outros. Aí o que você quer fazer com isso é a responsabilidade de cada um. Acho também que tem um limite. Mesmo... Passa, lá! Não. Desculpa. Mesmo quando, por exemplo, eu vou fazer um humor com uma figura muito poderosa, muito mais poderosa que um tirano, né? E que, vamos dizer assim, eu não conseguiria chegar perto dele para ter... Não sei se você concorda com isso, Tebas, né? O Freud tem uma observação nessa linha de que o mero cômico ele pode envolver assim uma separação entre aquele que ri e aquele de quem a gente ri. Então, o cara escorrega numa casca de banana, ele cai, ele tem uma fragilidade, daí você ri da fragilidade que foi para ele, você ri da vulnerabilidade que está nele, para se fazer maior, para dizer, eu sobrevivo, eu sou grande, você é pequeno. Né? Fica disso a ideia de que o humor, o bom humor, é aquele que tem uma estrutura de diálogo, de escuta, né? Em que você sente e recebe do outro um assentimento para fazer junto, né? Para rir junto, mesmo que um está tirando sarro do outro. Né? Mas aí a gente está em duas situações diferentes, né? Uma em que você está na mesma paróquia, vamos dizer assim, você está junto com o outro fazendo humor, como às vezes a gente faz, às vezes a gente consegue, às vezes não. E outra situação onde você está fazendo humor sobre uma pessoa muito distante, em cima de alguém que é um poder, uma instituição, por exemplo. Né? Você acha que é a mesma coisa? E segunda pergunta, nunca aconteceu de você fazer uma palhaçada e alguém ficar ofendido? Como é que você lidou com isso? Ai, caraca. Primeiro, estou achando simbólico essa troca de espaço, acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Isso. Tenho a impressão que um bom bobo da corte, em sua essência, ele, ao criticar o rei, ele está criticando não aquela pessoa, mas a posição que ela ocupa. Uhum. Então ele já está se distanciando da crítica pessoal para uma crítica que pode ser transformativa, transformadora. Ele está criticando, perfeito, né? A identificação daquela pessoa com o seu lugar. Isso. Né?
Eu sou o presidente, eu Isso. sou o funcionário da prefeitura. Isso, e você vai morrer, você solta pum, né? Então acho que o papel desse humor que busca alguma denúncia não é denunciar a pessoa, mas denunciar o papel que ela ocupa, a suposição que ela tem de superioridade em relação aos outros e tal. Nesse sentido a gente vai se distanciando mesmo da mera ofensa, desse humor mais barato. E vai entrando em camadas mais profundas. Acho que tem a ver com isso. Mas queria te escutar também, porque, falando de limite, eu não acho que tenha lei que te proíba de me ofender. Existem leis que me dão amparo caso eu venha me sentir ofendido. Porque é subjetivo. Você pode falar uma coisa e me sentir tudo bem, não senti nada. Então acho que o limite do humor ele precisa ser amparado por uma questão de como é que chama? Do direito de juízo de direito. Assentimento, de consentimento, de Estado sanção. democrático de direito. Estado Assim. democrático de direito. Tá. Puta, você fala o que você quiser. Se eu me sentir ofendido, eu tenho amparo. Porque se eu falar, não, você não pode falar isso, não pode falar isso. Mas aí a gente entrou nessa, era uma das perguntas, né? Quer dizer, se eu sentir ofendido, eu posso ofender de volta? Eu devo ofender de volta? Eu posso revidar? Eu posso responder na mesma moeda? Muita gente diz, se você fizer isso, você vai se equivaler ao outro. Olha a ideia da democracia, né? De novo, nós estamos os dois numa democracia rebaixada, estamos os dois num nível inferior, né? Mas, por outro lado, vamos pensar do lado daquele que é ofendido, né? A resposta é uma reequilibração da situação que ensina alguma coisa para o outro, né? Que diz para o outro, olha... você precisa pensar mais, você precisa rever esse risco tomado para fazer sua próxima piada, né? Que eu diria assim, qual que é a alternativa que o objeto da piada tem? Ele pode dizer assim, não, eu vou para casa humilhado porque eu não tenho como responder a não ser passivamente. Dizer, não bate em mim, não me chama assim, não gostei do que você fez. Não tem a ver com pacto isso? Por exemplo, repente... Eu falo de você, eu criei tem um pacto ali. Tem um pacto lúdico. Lúdico, está pactuado isso. Se não está pactuado e eu faço alguma coisa que te ofende, o mero revide ele é um convite para a gente continuar se batendo, aí não tem humor. É só um ringue. Acho que o bom humor de troca é aquele que tem um pacto entre nós. Eu vou falar tal coisa, e aí vocês veem, eu vou, tá beleza pra você sustenta isso, vamos embora. Senão vira carnificina, né? Vamos colocar lá. Mas eu tô pensando uma coisa assim, no processo de construção da intimidade, que a gente acompanha muitas vezes na vida dos outros, né? A intimidade ela se faz por assim... Eu abro um pouquinho da minha porta, você abre um pouquinho mais ou um pouquinho menos da sua, né? E quando eu vejo que você se abriu um pouco mais, eu também me abro um pouco mais ou um pouco menos, né? E assim a gente vai se regulando. E, bom, de repente estamos muito íntimos e podemos nos falar coisas que outros não podem, né? Eu tô querendo levar para esse lado, né? A ofensa tem que ver com... que é o pacto de intimidade entre aquelas duas pessoas. Exatamente. Ou de publicidade, porque você pode ter também humor em público, né? Como, enfim, aí no caso. O que você está falando é mais ou menos assim, você pisou no meu pé, eu vou lá e piso no seu pé, dou uma pancada na sua careca, te empurro e xingo sua mãe. Quer dizer, aí vai virar carnificina. Isso, e aí a gente olha para a plateia e ninguém tá rindo. Exatamente, então, ficou bobo. Mas, e se o revide for assim, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos da ofensa recebida? Se ele for assim, na justa medida. Naquilo que muitos comediantes têm, que é aquela resposta rápida, sabe? Aquela gag que você vê, o cara falou um negócio, o outro tomou uma entortada e todo mundo ri daquela entortada, que não é humilhante, né? Que ela tem esse efeito de assim... como é que eu vou dizer, né? Tem um filme que eu acho muito interessante sobre violência,
chama O Mundo Melhor, da Suzanne Bier. Né? Que é a história de um menino que sofre bullying na escola, é um filme dinamarquês, né? E você fica vendo o garoto apanhar e ser humilhado, e o professor não vê, e você vai ficando assim, inquieto, porque, pô, faça alguma coisa, né? Ele conta pros pais, os pais não levam muito a sério, né? Daí um dia o garoto sofre outro bullying e ele vai lá e reage, dá um empurrão e o garoto que estava acostumado com a passividade do outro toma um susto. E você na plateia diz, puta, finalmente esse cara fez alguma coisa. Né? Ou seja, tem um sentimento de justiça, tem um sentimento de, pô, isso vai ensinar o valentão que ele não pode ser tão folgado. Né? Mas daí o que acontece? O cara pega uma chave de fenda e começa a detonar, e aí vira carnificina, e daí você que está assistindo o filme sente remorsos por ter sentido aquele prazer anterior. Você falou, não, eu não queria que fosse o início de uma guerra, eu só queria que fosse uma equilibração na situação. Você não acha que o humor tem essa função de romper pactos, né? De, puta, agora vamos falar uma coisa que ninguém pode falar, mas também de reconstituir pactos? Caramba, eu vou chamar o meu amigo Christian Drucker para sentar aqui para responder. Olha, eu acho que, pensando muito como palhaço, eu amo palhaço que tem capacidade de fazer isso que você falou. Você está rindo, de repente você está bravo porque você riu, e o tempo inteiro você vai sendo desestruturado. Tem um palhaço maravilhoso, chama Léo Bassi. Ele é um bufão moderno, assim. E o tempo inteiro ele faz a gente sentir isso. O tempo inteiro a gente faz sentir isso. Nesse sentido, se tem um propósito, estou falando enquanto penso, se tem um propósito real de se conectar com o outro para que o outro venha a pensar alguma coisa a respeito, eu acho super legítimo. O que eu não acho legítimo é que se meu único propósito é bater em você, porque eu não gosto de você e não leva em consideração esse terceiro que está aqui. Pode ser a plateia, pode ser quem está perto, pode ser o resto da mesa do bar. Então, se tem um real desejo de que aconteça algo maior do que aquilo, eu acho que pode ser interessante. Putz, que me faça pensar, que eu saia pensando, que eu saia desestruturado pela sequência de fatos que se sucedem ali. Se a gente considerar que o humor é rir, é rir e é risco. É rir e é risco, é primo, né? Então acho que pode tudo, contanto que eu assumo o risco, mas leve em consideração se o outro quer seguir esse risco comigo. Boa formulação. Você já cruzou a linha? Você já foi fazer uma palhaçada e do outro lado ofendeu? Já cruzei a linha. Algumas vezes. Numa delas foi muito marcante, e eu sei porque eu cruzei. Eu cruzei por falta de amor, eu estava com raiva só. Raiva do mundo, ou daquela plateia, raiva ou daquelas pessoas. Daquelas pessoas. Eu estava com raiva. E aí deixou de ser engraçado, porque a plateia não se conectou com o meu desejo de fazer graça, mas com a minha intenção profunda de me vingar. E tenho a impressão que as intenções elas são tão poderosas que a gente se conecta com a intenção. Né? Por exemplo, quando alguém quer mostrar que sabe, a gente não se conecta com ela sabe. A gente se conecta como essa pessoa quer mostrar que sabe. Então, nesse caso, vou contar a história. Pode contar a história rapidinho? Claro, vou contar. Pode ser devagarinho também. Eu tinha feito uma apresentação de tarde. Você sabe que eu trabalho muito na rua. Para pessoas em situação de rua. E tinha sido lindo, assim, umas crianças assim que estavam com o pai com uma roupa assim elegantemente puída, assim, descalço. O melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha para dar. E tinha sido lindo, assim, cada coisa que você tirava da mala, as crianças, o olho delas brilhava. Em seguida, 40 minutos depois, eu fui me apresentar para um espaço de pessoas com muita grana. Auditóriozinho, as crianças começam a vir e me detonar. Em vez de curiosidade pelas coisas, começam a me
socar, e os pais rindo sem aquela coisa da criança mimada, que quer quebrar o brinquedo. Sem falar nada. Os pais sem falar nada e as crianças quebrando e os pais rindo. E eu tinha vivido aquela experiência anterior e comecei a fazer piada bem agressivas para aquela plateia. Peguei os cartão vermelho e comecei a dar, achando que aquilo estava sendo educativo. Sim. Cartão vermelho para vocês não vão ver que seu filho está fazendo tal coisa. Estava com muita raiva. E foi uma merda. Foi. Que daí eles responderam. Porque eles responderam com raiva. Você. Se eu tivesse chorado, se eu tivesse dito, puta gente, será que é certo as crianças virem mexer na minha coisa para querer quebrar? Eu estou me sentindo invadido. Talvez essas pessoas tenham se comunicado com a minha dor e não com a minha raiva. E se comunicando com a minha dor, a gente poderia transformar a dor em riso. Que já aconteceu algumas vezes também. De eu conseguir reverter, filtrar isso. Não estou com raiva dessas pessoas, estou com raiva dessa situação e estou com raiva porque eu tenho uma necessidade interior a isso. Então, ao não me conectar comigo, eu simplesmente dei lição de moral e aí... Mas aí tem o fator tempo, né, Tebas? Você estava lá no palco. A gente sabe como é que é. Ali não tem... Deixa eu me acalmar para falar outra coisa. Quando o cara mexeu nas tuas coisas, ele invadiu o palco, ele invadiu o teu lugar. Ai, caraca. A criança, aquela criança que você já sabe que ela é fruto de uma educação permissiva, violadora, que vai terminar mal. Quer dizer, você vê todo esse filme e daí depois é mais fácil. Depois do jogo, é mais Palmeiras fácil. 4x0. 4x0, fazer o quê? O Palmeiras ganhou. Mas, por ter passado pela experiência, vou contar mais um que vocês editam. Ter passado pela experiência, ó, aqui essa história. Tinha passado por isso já. Fui numa outra escola e chamaram o autor para ir. As crianças estavam lendo meu livro. E eu apareci de palhaço para brincar. Surpreendentemente. Aquela plateia e de repente as crianças de novo, igualzinho, só que eu já tinha passado pela primeira. As crianças me maltratando, mas já tinha vivido a primeira experiência. E de repente, por uma sorte, teve um silêncio. E uma das menininhas, eu lembro dela impecável, cabelinho assim, uma roupinha, acho que ela nunca pegou uma poeira. A menininha falou assim, você tem cheiro de bosta, falou pra mim. Antes disso, a criança já estava me maltratando, mas teve a sorte de ter um silêncio. E aí veio uma professora, juntou nela, ela devia ter 6 aninhos, falou assim, pede desculpa. E aí eu já tinha vivido a experiência anterior. E aí eu tive calma e falei, não quero que peça desculpa. As crianças estão certas. Deixa eu ver. Aí falei assim, porque na idade dela, as crianças reproduzem muito do que os pais estão fazendo. E os adultos estão me tratando como se fosse bosta. Porque eu estou apanhando, estou levando burdoada, ninguém está me defendendo. Então essa criança está fazendo o que ela tem que fazer. Ficou um negócio assim. Mas eu diria que foi um... Revide é uma palavra ruim que a gente associa com vingança. Mas foi uma resposta, vamos dizer assim... reguladora em relação à violência. É possível que do outro lado o pai tenha tomado, a mãe tenha tomado um... Opa, você está dizendo que eu estou sancionando que essa criança está falando? Ele poderia ter ficado ofendido, né? Então, a diferença, acho que na primeira eu quis dar lição de moral. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Na segunda eu falei como eu estava me sentindo. Ela pisaram do meu pé, me xingaram, ninguém falou nada. Certo. Então, por que ela vai fazer alguma coisa dissonante? Ela vai fazer a mesma coisa. Então, acho que na segunda eu coloquei uma lupa sobre o que estava acontecendo e não sobre o meu julgamento sobre eles. E aí vieram conversar comigo, olha, desculpa, então na próxima, ia ter 2 sessões, chega de autor e não de palhaço. Eu disse, não, mas vou chegar de palhaço, por que tem que respeitar o palhaço não? Por que tem que respeitar o autor não o palhaço? Vou fazer a mesma coisa. E aí deu tudo certo. Muito interessante, né, Tebas? Porque, no fundo, primeiro, a gente tem a experiência da escuta, né? Você conseguir escutar a menininha xingando ali no corpo a corpo, né? Mas, em segundo lugar, você tem uma certa partilha do mal-estar, né? Que ele estava
muitos comediantes têm isso, né? E eles jogam com o lugar de vítima. Eles são seu próprio algoz, como você fez. Né? Eu sou mesmo, porque estou sendo tratado assim, né? Muito interessante, porque eu acho que é uma colocação que dialetiza essa impasse entre o violento e a vítima, né? O carrasco e a vítima, né? Eu estou escutando assim que você usou a função da vítima sem se vitimizar, né? Se é que a gente pode fazer essa diferença. Isso eu acho que é essencial para a discussão sobre humor hoje, sobre relações, sobre opressões, sobre diferencialidades de incidência do poder. Muito, muito interessante. Muito interessante. Porque eu estou pensando assim, do lado do psicanalista, quando a gente tem um paciente xingando a gente. Não gosto, você não... corpo a corpo e tal. E de fato, às vezes você responde, né? Responde mal, reage, né? É importante dialetizar isso na escuta, né? E, geralmente, a introdução do humor nessa situação é essencial, porque o humor ele vai dizer para os contendores ali que isso aqui é um teatro, né? Você esqueceu? Isso aqui é palco, né? Você esqueceu? Você está acreditando que você é o rei, que você é o médico policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social, né? Eu acho que é isso aí, cara. Sei lá. Quem quiser mais eventos humorados, humorantes, cômicos, sardônicos, sarcásticos, satíricos, clique aqui no Aqueronta Movebo. É o rio do riso que passou em minha vida. Paulinho da Viola.